Pronto, acho que agora está gravando. Então, pessoal, vamos começar só relembrando um pouco o que a gente conversou na aula passada sobre o planejamento, né, das nossas atividades, agora no ensino remoto. Então, durante essa semana, vocês fizeram essa atividade de revisão. Opa, bom dia, Cláudia, chegou agora. Então, a gente fez aí, vocês fizeram em casa a atividade de revisão, né? E a gente vai comentar um pouco sobre a atividade que vocês fizeram durante essa semana. E a partir de hoje, eu programei aqui, eu acho que para 10 horas, vai entrar aí para vocês, na sala de aula do Classroom, um vídeo, né, que eu fiz sobre o conteúdo da seção 3.1 lá do livro, né? Então, é o iniciozinho do assunto. E aí o que vocês vão fazer é assistir esse vídeo, essa aula, né, que está lá, e depois de assistir a aula, tem uma atividade que está, né, vinculada a esse vídeo, tem uma atividade obrigatória, que aí vocês vão responder essa atividade para enviar até quarta-feira, se eu não me engano, da próxima semana. Quando você abrir a atividade, aí tem lá o prazo de entrega, tá certo? Então, vocês assistem o vídeo e respondem a atividade, ok? E, enquanto isso, o grupo 1, que é o grupo de Maria Adna e Heloísa, estão preparando o seminário das sessões 3.2 e 3.3, e elas devem postar, né, elas têm que postar esse vídeo até a sexta-feira da próxima semana, que é o dia 9/10. Né? Então, até sexta-feira, a Maria Luísa e a Adna estão colocando lá o vídeo para vocês, para a turma toda assistir, né? E também resolver uma atividade que vai estar lá disponível no Classroom, né? Para vocês responderem. E aí toda a turma, incluindo Maria Adna e Heloísa, precisam responder também a atividade, tá? Vocês fazem o seminário, mas precisam responder a atividade também, que é para registrar a nota. Ok? Então, durante essa semana a atividade 3.1, né? É a sessão 3.1 que daqui a pouco vai entrar aí para vocês assistirem. Tá? E aí vamos agora só dar uma olhada na atividade de revisão, né, que vocês responderam durante essa semana. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela para a gente ir acompanhando aí. Deixa eu ver aqui. Então, só lembrando, deixa eu ver aqui se chegou aí para vocês a atividade. Para mim chegou. Chegou agora. Né? Pronto. Então, só lembrando que essa atividade de revisão, ela não por enquanto, era só para a gente fazer um primeiro contato, assim, não correspondia a nota nenhuma do bimestre, né? Então, aqui eu tenho 9 pessoas responderam, acho que ainda há pouco tempo uma pessoa respondeu, que agora de manhã eu olhei e só tinha 8. Mas aí 9 pessoas responderam, e a gente vai ver aqui as respostas de vocês, né? Eu acho que somente o João Alfredo que não conseguiu responder porque ele estava fora. Eu acho que acho que a Heloísa Viana, né, aqui, respondeu 2 vezes. Então, 8 pessoas. Tá. Foi, professor, porque eu respondi 2 vezes. Eu respondi a primeira vez, aí achei que tinha dado tudo certo. Aí depois, quando eu fui ver, eu tinha errado 2 questões. Eu vou responder de novo e vou perguntar, porque eu não tinha botado nenhuma dúvida lá embaixo, que eu achei que eu tinha acertado. Aí na segunda eu respondi, sabia qual era certo agora, e botei a dúvida lá que eu tive. Mas não apareceu, não apareceu para você, para vocês, né? Na hora que vocês respondem, se respondeu certo ou errado, não?
Não, só quando termina, finaliza a tentativa. Aí a Ah, só gente quando termina. vê. Ah, tá, ok. Bom, então aqui só os nomes, né? Todo mundo respondeu. Aí a primeira pergunta era uma pergunta que um dos conceitos fundamentais do estudo de estatística é a definição de microestado e probabilidade. Nós estudamos exemplos simples desse conceito em nossa primeira aula. Responda quantos microestados são possíveis obter ao lançar 4 moedas idênticas no chão, né? Então, todo mundo respondeu isso aqui. Não teve dúvidas, né? Vou publicar aqui uma outra coisa. Deixa eu colocar uma outra coisa aqui para vocês, que é para a gente verificar as respostas. Então, tá aqui a resposta da primeira pergunta, né? Oh my God. Então, ele queria saber quantos microestados quando você joga 4 moedas no chão, né? Então, para resolver, a gente usa essa equaçãozinha que está aqui, né? Onde esse ômega que está aqui dentro do parêntese é o espaço amostral, que é a quantidade de possibilidades que você tem quando você tem um único lançamento, né? Então, no caso de uma moeda, você tem duas possibilidades, né? Ou vai dar cara ou vai dar coroa. Então, uma única possibilidade. Quer dizer, nesse espaço amostral, então vai dar dois, né? Que é cara ou coroa. E para calcular o número de microestados quando você tem um certo número de moedas, né? Então, N moedas aqui, N maiúsculo, onde o N vale 4, que são 4 moedas para a questão. Então, para calcular o número de microestados, você vai colocar o espaço amostral elevado ao número de moedas, né? Então, 2 elevado a 4, que vai dar 16 microestados, né? Então, todo mundo acertou essa questão, não teve dúvidas, né? Então, vamos passar aqui por ela. Na segunda questão, ele pedia, né, ainda continuando a questão anterior, ele falava que ao lançar 4 moedas idênticas no chão, qual a probabilidade de se obter uma cara, né, e 3 coroas? Ou seja, na hora que você joga lá, qual a chance que a gente tem de obter nas 4 moedas, uma cara e 3 coroas, né? E aí eu fiz aqui essa figurinha para a gente acompanhar como é que seriam os microestados, né, possíveis para essas quatro moedas. Então, observe aqui nessa primeira fileira, aqui na primeira linha, você tem uma cara, 3 coroas, né? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é a primeira aqui ser coroa, aí a segunda ser uma cara e 2 coroas, né? Outra possibilidade é 2 coroas, uma cara, uma coroa, né? Ou 3 coroas, uma cara. Então, esses aqui são umas possibilidades. Outra possibilidade é você encontrar 3 caras e uma coroa, né? Ou 2 caras, uma coroa e uma cara aqui. Ou uma cara, uma coroa e 2 caras. Ou uma coroa e 3 caras, né? E a gente vai montando assim, né, para verificar todas as possibilidades que você pode encontrar ao jogar as 4 moedas no chão, né? E aí, como ele quer que você diga qual é a probabilidade de encontrar uma cara e 3 coroas, só é você observar aqui, ó, que no total de cada fileira dessa, cada linha dessa, corresponde a um microestado, né? Então, no total, a gente tem 16 microestados, né? Então, você tem um microestado, 2, 3, 4, aí 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, são 16 microestados possíveis, né? Só que ele pediu para a gente apontar o microestado onde você tem uma cara e 3 coroas, né? Então, para ter uma cara e 3 coroas, então você tem aqui nesse primeiro conjunto aqui, ó. Então, nesse primeiro conjunto aqui, você tem uma cara e 3 coroas. E para calcular a probabilidade, então, você vai calcular a probabilidade, esse P vai ser igual ao número de estados, ao número de microestados que você está interessado, né, dividido pelo número de microestados totais possíveis para essas 4 moedas, né? Então, você está interessado aqui, no caso, em 4 microestados, que são esses 4 que estão indicados aqui no início, né? Uma cara e 3 coroas. Então, uma cara, 3 coroas aqui, ó. Uma cara e 3 coroas. Então, a gente está interessado em um número de microestados igual a 4, né? Então, você faz 4 dividido pelo número de microestados totais, que vai ser 16, então 4 sobre 16, que vai dar 1/4. Então, a probabilidade de se obter isso que está pedido aqui é 1/4, que vai ser a segunda opção aqui que está marcada, né? Então, acho que, se eu não me engano, só teve uma pessoa que errou essa questão. Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que só foi uma pessoa que errou essa segunda... Não, duas pessoas erraram, né? E aí a gente tira a dúvida agora. Bom, a terceira questão era uma questão de caminho aleatório. Vocês estão acompanhando aí, gente? Sim, professor. Ok. Então, uma questão sobre caminho aleatório. A gente tinha aqui, um indivíduo consegue dar passos apenas de comprimento L, né? Qual é a probabilidade, qual é aproximadamente a probabilidade dele caminhando em uma reta se encontrar na posição x igual a 3L, após dar 7 passos? Considere que as probabilidades de um passo para a direita ou para a esquerda são iguais, né? Então, esse é aquele problema de caminho aleatório, que foi a dúvida, acho que alguém aí teve dúvida, pediu para dar uma revisada sobre isso, né, sobre caminho aleatório. Então, na nossa aula sobre caminho aleatório, a gente deu esse exemplo, né, que você considera uma linha reta e você vai dar um certo número de passos nessa linha reta, né? Então, existe uma chance de você ir para a direita ou para a esquerda, né? A probabilidade, no caso dessa questão aqui, as probabilidades são iguais, né? Então, são iguais probabilidades que a gente representa aqui, ó, pela letra P ou pela letra Q, onde o P significa a probabilidade de você dar um passo para a direita e o Q é a probabilidade de dar um passo para a esquerda, certo? Como ele diz aqui no enunciado que as probabilidades são iguais, então vai ser 50% de chance, né? Ou você vai dar o passo para a direita ou para a esquerda, ok? E aí, para calcular a probabilidade dele se encontrar no final de 7 passos, né? Ou seja, no final de um certo número de passos, qual é a chance de encontrar a pessoa, né, o indivíduo, em uma determinada posição, né? Então, uma posição qualquer, que no caso aqui do problema foi a posição x igual a 3L. Então, qual é a chance de, depois de 7 passos, do indivíduo se encontrar nessa posição x igual a 3L? L é o comprimento do passo, né? É o tamanho do passo que o indivíduo pode fazer, né? E aí é um comprimento constante, né, que ele chamou de L. E 3 é para você poder ter uma reta, né, onde você... Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui na tela, sem tremer muito. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma reta, né? Aqui o eixo X, e digamos que aqui seja o ponto zero,
E aí, qual é a chance de, depois de 7 passos, da pessoa encontrar na posição 3L? Então, digamos que a posição 3L seja bem aqui, ó. Né? Então, qual é a chance de encontrar a pessoa nessa posição aí, depois de dar 7 passos? Né? É isso que a questão quer saber. Né? É como se você, então, só para relembrar um pouco do caminho aleatório, é como se você tivesse, se você soltasse sei lá, um bêbado. Você solta um bêbado que, né, sai cambaleando, ele anda para frente, anda para trás, dá um passo para frente, um passo para trás, e depois de tantos passos que esse bêbado vai dar, qual é a chance dele chegar na casa dele? Essa é o que diz esse estudo do caminho aleatório. Né? Então, qual é a chance de encontrar o indivíduo nessa posição igual a 3L? Então, para calcular essa probabilidade, a gente viu lá que utilizamos essa equação que está escrita aqui embaixo. Então, a probabilidade de N, onde esse N maiúsculo é o número de passos, então o número de passos aqui do enunciado vai ser 7. Então, o N maiúsculo é igual a 7. Esse M, que está aqui dentro da função, o Mzinho, M minúsculo, corresponde à quantidade, é uma indicação da posição final desse indivíduo, né? Que no caso aqui, ó, são 3, então é como se a gente tivesse aqui. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Tá dando para acompanhar aí? Então, 1 seria M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3. Né? Então, e cada intervalo desse aqui corresponde ao tamanho do passo do indivíduo, ou seja, corresponde ao comprimento L. Né? Então, a posição final, 3L, né? Onde o M vale 3. Tá? Aí é só pegar esses valores e substituir aqui nessa equação, né, da probabilidade. Então, eu vou ficar aqui com N fatorial. Antes disso, vamos só calcular essa fração aqui, N mais M dividido por 2 e N menos M dividido por 2, para facilitar nos nossos cálculos. Então, temos aqui N mais M dividido por 2, N é 7, M é 3, então 7 mais 3 dá 10, dividido por 2 vai dar 5. Né? E N menos M dividido por 2 vai ser 7 menos 3, que vai dar 4, dividido por 2, que vai dar 2. Aí agora eu vou pegar o resultado dessas frações e substituir na nossa equação. Então, na nossa equação, você tem a probabilidade vai ser igual N fatorial, que no caso é 7, então vai ficar 7 fatorial, seguindo a equação, né? 7 fatorial, dividido pela primeira fração aqui, o fatorial da primeira fração, que está aqui, que é 5, vezes a segunda fração, que vale 2, fatorial. Então, eu vou ficar com 7 fatorial dividido por 5 vezes 2 fatorial. Isso tudo multiplica a probabilidade de ir para a direita elevado à primeira fração, que é 5, vezes a probabilidade que da segunda, elevada à segunda fração, que vale 2. Então, Q elevado a 2. E aí, resolvendo aqui esses fatoriais, né? Então, fatorial de 7 é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fatorial de 2, 2 vezes 1. Então, a gente pode simplificar o 5 fatorial aqui, ó, com essa multiplicação que tem aqui em cima, né? É a mesma multiplicação, então a gente pode simplificar. Então, isso aqui vai desaparecer, né? E ficamos com 7 vezes 6 no numerador, e aqui embaixo ficamos apenas com 2 vezes 1. Probabilidade P vale meio, então vai ficar meio elevado a 5. A probabilidade Q
né, ali para a esquerda, vale meio também. Então, vai ficar meio elevado a 2. Então, resolvendo essa equação, 7 vezes 6 vai dar 42, 2 vezes 1 dá 2. E essa multiplicação aqui, né, é uma multiplicação de exponenciais, né, de mesma base. Então, a gente repete a base e soma os expoentes, né? Então, 5 mais 2, que dá 7. E aí, resolvendo aqui essa fração, vai dar 21. E esse meio elevado a 7 vai dar 0,0078. E aí, resolvendo essa continha, a gente vai encontrar a probabilidade 0,16, né? Aproximadamente 0,16. Então, a nossa resposta é aqui 0,16, certo? Alguém lá tinha perguntado nas dúvidas quem era o que, né? Então, só lembrando, o que corresponde à probabilidade do indivíduo dar um passo para a esquerda, né? Na notação que a gente tem usado, né? Então, em nossa notação, que é a probabilidade do indivíduo dar um passo para a esquerda, né? E o caminho aleatório é isso que a gente revisou aqui, né? É uma maneira de você, dadas determinadas probabilidades, qual é a chance de encontrar no final de um certo número de passos, qual é a chance de encontrar a partícula, né, o indivíduo em uma determinada posição, né? Esse estudo ele é importante quando a gente vai estudar, por exemplo, difusão de gases, né? Na hora que você solta um gás em um ambiente, como é que esse gás vai se espalhar nesse ambiente? Como é que as moléculas do gás ele se espalha? Então, qual a probabilidade do gás ocupar todo o espaço, né, desse ambiente? Então, o caminho aleatório ele serve para essa análise, né, para esse cálculo. Ok? E aí, continuando aqui, a questão 4 é uma questão que... Tudo bem, pessoal? Está acompanhando aí? Estão relembrando? Tudo bem, professor. Questão 4. Uma distribuição normal gaussiana é uma função para onde convergem todas as medidas estatísticas. Suponha que a idade dos indivíduos da população de uma cidade fictícia está sendo investigada. Os resultados obtidos podem ser analisados através das funções abaixo, né? Então, aqui a gente vai mostrar um gráfico com algumas funções. Cada função representa uma certa amostra da população. No eixo X, temos a idade dos indivíduos obtida nas pesquisas, e no eixo Y, temos a frequência de obtenção de cada idade. Responda as perguntas a seguir, né? Então, as perguntas que vão ter a seguir vai ser baseada nessa figura aqui, né? Então, aqui no eixo Y, a gente tem a frequência das respostas, né, das pesquisas, e no eixo X é a idade, né, quando foi questionado, né, quando foi perguntado às pessoas qual a idade que eles responderam, né? E aí obtivemos, dessas 4 amostras, obtivemos essas funções aqui, essas figuras, né? Aí vem a primeira pergunta. Qual das funções na figura indica maior número de indivíduos pesquisados, né? Então, qual dessas aqui corresponde ao maior número de indivíduos pesquisados? Então, observe que foi até uma das dúvidas aí de alguém que perguntou, né, questionou. Quando a gente está estudando, fazendo a pesquisa, né, quando você consulta um número muito pequeno de pessoas, né, nessa sua pesquisa estatística, se você consulta um número pequeno, o que acontece é que o resultado que você vai encontrar, ele não vai ter uma forma assim bem definida de um sino, né, como se fosse uma função gaussiana, né, que corresponde assim aproximadamente a um sino. Então você não tem uma forma bem definida, né? E aí
à medida que você aumenta a quantidade de pessoas investigadas, né? À medida que você aumenta o número de indivíduos da sua amostra, então, cada vez mais, a curva que você vai obter é uma curva que se aproxima aí desse sino, que mostra uma gaussiana, né? E aí, quanto mais estreita for essa curva, quanto mais em torno de um valor central aqui, né? Mais bem feito é o seu gráfico, mais essa função se aproxima de uma gaussiana, né? Que neste caso aqui, assim, as figuras, se você observar, a figura verde é a que tem um erro menor, né? Era uma figura mais em torno ali, os resultados obtidos eles estão mais em torno do seu valor mais provável, né? Do valor médio. E aí, neste caso, significa que essa figura verde é a figura que corresponde à amostra com maior número de indivíduos pesquisados, né? Corresponde à figura verde. Se você pegar aqui a figura amarela, por exemplo, para fazer uma diferença bem grande, né? Se você comparar com a figura amarela, na figura amarela você não tem uma função gaussiana, né? É praticamente aqui uma parábola que mudou pouco. Ou seja, nessa figura amarela, o erro ele é muito grande, né? Então, significa que, né, para essa amostra aqui da figura laranja, amarela, né, ela tem um erro maior. Né? Ela tem um erro maior porque a quantidade de indivíduos pesquisados foi menor. Né? Então, ela não forma uma figura gaussiana mais clara, né? Então, se a amarela aqui corresponde a um erro maior, significa uma amostra pequena, então a figura verde, que é uma figura gaussiana mais bem feita, vai corresponder ao que tem maior número de indivíduos pesquisados. Né? Então a resposta dessa questão 5, né, corresponde à figura verde. Tá certo? Na figura 6, ou quer dizer, na questão 6, qual aproximadamente a idade mais provável da população desta cidade fictícia? Né? Então, mais uma vez, né? Como eu acabei de falar. Então, você, para ter um resultado mais aceitável, você tem que dar uma olhada na figura que tem uma amostra maior, né? Quanto maior a amostra, mais o valor que você procura, né? O valor médio lá se aproxima do valor mais provável, né? Que aí, no caso aqui, você olha aqui a figura gaussiana, figura verde, e o centro dessa figura, aqui, ó, a idade vai ser aproximadamente 55 anos. Né? Está aqui entre 50 e 60 a idade. Então, a idade para a população dessa cidade, né, a idade mais provável da população, ela está aí em torno de 55 anos, porque é o centro aqui da nossa figura da gaussiana, né, da curva gaussiana. Tá? Não confundir, né, a quantidade de indivíduos pesquisado com a frequência, né? A frequência da resposta é assim, sei lá, você fez lá as perguntas a um certo número de pessoas e, sei lá, digamos que 10 pessoas responderam que a idade que eles tinham era 30 anos, né? Então, estaria mais ou menos aqui, nessa posição aqui. Então, 10 pessoas, a frequência corresponde a quantas pessoas responderam 30 anos, né? Então, isso é a frequência. É diferente do número total da amostra, né? O número total de indivíduos da amostra. São duas coisas diferentes. Qual a amostra que apresentou o maior erro na medida, né? Da idade mais provável? Então, como eu já tinha falado, né? Quanto mais larga for a figura, né? Se ela não tiver uma forma gaussiana bem feita, né, bem comportada, então significa que o erro é maior dessa amostra. Né? Então, a curva aqui que apresenta o maior erro, o maior desvio, é essa figura laranja. Né?
que ela está mais achatada, ela não forma um sino, formando uma curva gaussiana. Então, o maior erro é para essa amostra aqui da curva laranja. Então, a resposta seria a questão 7, curva laranja. Questão 8. Qual das opções abaixo corresponde à dispersão... qual das equações abaixo corresponde à dispersão de uma medida U em uma distribuição, né? Então, é só para ver se vocês anotaram lá as equações, né? Para usarem, né? Essas equações. Então, para distribuição, você tem aqui algumas equações e ele quer a dispersão da medida U. Para calcular a dispersão, só era pesquisar lá nos apontamentos, né, no caderno de vocês, que vocês vão ver que a equação para dispersão é essa equação aqui. É o valor médio do desvio de U ao quadrado, né, que é igual a medida U elevado ao quadrado, menos o valor médio elevado ao quadrado. Então, essa é a equação para dispersão. É a opção 4. Mas, professor, Sim. eu respondi essa aí, eu respondi certo, mas eu fiquei na dúvida. Por que esse não seria o valor médio da Não, medida ao quadrado? o valor médio, deixa eu ver se tem aqui. Da medida ao quadrado, menos o quadrado do valor médio da medida? Não, aqui a dispersão... É porque assim, a dispersão você pode calcular... Deixa eu ver se eu anotei aqui. A dispersão você pode calcular... a definição é essa daqui, né? É o valor médio do desvio, né? Do desvio aqui, ó, ao quadrado, né? Que você calcula dessa forma. Você faz U elevado ao quadrado, né, que é o valor da medida elevado ao quadrado, menos o valor médio elevado ao quadrado. Isso é a dispersão. Deixa eu ver se na questão aqui seguinte, eu acho que eu não fiz, não. Eu não coloquei, não. Para você calcular... Que eu estou procurando aqui, mas salvo engano, o senhor até fez um cálculo lá, né, para chegar a esse valor. Eu estou procurando aqui. E eu acho que o quadrado dessa medida aí, na verdade, era a média, né, o valor médio do quadrado da medida. Mas eu estou procurando aqui. Pode continuar, depois eu... Tá. Aí depois você mostra aí. Ok. Aí aqui, eu coloquei várias equações aqui só para... Esse daqui é o desvio, ó, né? Então, é delta U, é U menos o valor médio. Aqui é o cálculo do valor médio, né, para você calcular o valor médio na distribuição. E algumas equações aqui eu fiz de formas confusas, né, só para confundir mesmo, né, para ver se você se tinha anotado, né, para ver as diferenças, né, que existe uma diferença dessas equações aqui. Parece todas iguais, mas tem uma diferençazinha, né, na hora do cálculo. Tá? E, assim, essas questões aqui, né, da curva gaussiana, da distribuição, foi onde vocês cometeram mais erros aí na hora de responder, né? Por isso que a gente está dando uma revisada. Na questão 9, ele quer saber qual das equações abaixo corresponde ao valor médio de uma medida U em uma distribuição contínua, certo? Então, é a distribuição contínua. Então, de cara aqui, você já tem duas equações para o valor médio. Então, lembrando que para calcular o valor médio, o que você faz? Você pega o valor da variável, né, da variável e multiplica pela probabilidade. E faz um somatório sobre todas as possibilidades de encontrar aquela determinada medida, né? Então, o valor médio de U, você pode calcular usando essa equação aqui, ó. Essa primeira é a opção 1, né, que é o somatório de U vezes a probabilidade, certo? Só que ele pediu aqui de uma distribuição contínua. Se é uma distribuição contínua, significa que você não tem, essa variável não é uma medida discreta. É como se você tivesse, por exemplo,
jogando uma certa quantidade de moedas no chão e para calcular a probabilidade de dar cara, por exemplo. Né? Então, para fazer esse cálculo, o valor médio, você utiliza essa primeira equação aqui, a primeira opção, que é uma opção para uma variável discreta, né? Que você conta, que você pode contar. Quando você está falando de uma distribuição contínua, que é quando você vai para uma função, né? Onde você tem os pontinhos bem próximos um do outro, que você consegue fazer uma curva, então, ao invés de você usar um somatório, né? Então você vai usar uma integral. A equação, observe que é a mesma. Ó. O valor médio é igual à variável, que é U, vezes a probabilidade. E como é uma distribuição contínua, como é uma função contínua, a variável, então, ao invés de você fazer um somatório simples, um somatório discreto, como foi nessa primeira equação aqui, você faz uma integral. E aí você usa a integral para fazer esse somatório. Então, vai ficar U vezes a probabilidade du, né? Somando todas as probabilidades possíveis. Então, o valor médio contínuo, que é o que vai nos encaminhar para a função gaussiana, né, que eu mostrei lá anteriormente, que dá aquela curva no formato de um sino, é essa equação aqui, né, o valor médio. Então, para calcular o valor médio, por exemplo, nessa função gaussiana aqui, cadê? Nessa função aqui, né, para calcular o valor médio, esse 55, você faz uma integral da variável, né, que no caso lá era U, vezes a probabilidade. Aí você vai dar o valor 55. Aqui eu tenho uma função contínua, porque você tem uma curva. Né? Quando você tem dados discretos, então isso não vai dar uma curva, vai dar uns valores discretos, né, quebrados assim. E aí, se a variável é uma variável discreta, então a forma de calcular o valor médio, que a gente chama de distribuição binomial, né, quando você tem uma distribuição discreta, então a média é uma distribuição binomial. Quando é uma função contínua, é uma gaussiana. Aí você usa essa opção 2 aqui. Né? Então, a resposta para a questão 9 é a opção 2. Ok? Eu acho que só, né? O resto eram as dúvidas que vocês tiveram lá. E aí, só. Aí, assim, a atividade era isso, né? Vocês enviaram essas atividades só para a gente relembrar um pouco do conteúdo. E, assim, tem alguma dúvida mais? Conseguiu achar aí, Wanderson, o que você falou? Ah, tá aqui. Eu vou colocar aí para vocês o, a aula que, quando eu dei essa aula, né, foi que eu escrevi lá no quadro, né? Ah, Desculpa, professor, oi, eu estava com o Wanderson. microfone ligado. É isso Pronto, mesmo. realmente tem um erro lá. Eu observei agora. Você tem aqui, né? Então, a dispersão está aqui. Né, então, a questão lá estava realmente errada, né? Então, você tem aqui a dispersão, que é calculada pela média do desvio ao quadrado, aí que você vai calcular o desvio ao quadrado aqui, né? E depois tirar a média. A gente fez isso aqui na sala. E realmente, no primeiro lá, o primeiro termo, né? É o valor médio de U ao quadrado, né? E eu acho que nas opções que eu coloquei lá, eu não coloquei o valor médio aqui, não foi isso?
Isso, colocou só o parênteses. Coloquei o parênteses, foi um erro na hora de formatar lá, eu acabei errando. Tá certo, você tá certo. Então, a dispersão é essa daqui mesmo. É o valor médio de U ao quadrado, né? Menos o valor médio elevado ao quadrado. Então, você está correto. Beleza. Tá certo? Então, para não ficar dúvida, né? Então, essa daqui é a forma de você calcular a dispersão, né? Que é igual ao desvio ao quadrado, tirando a média do desvio ao quadrado. É assim que a gente calcula a dispersão ou variância, né? Que chama isso aí. Ou é dispersão Isso. ou é variância. Ok? Beleza, professor, obrigado. Bom, então, por hoje era isso, né, que a gente tinha a conversar. Podia só conversar com as meninas agora que vão apresentar o seminário, né, na próxima semana, caso elas tenham alguma dúvida de alguma coisa. Deixa eu só dar uma olhada aqui se já está disponível lá para vocês. Apareceu, já está lá disponível para vocês o vídeo. Quer dizer, o vídeo ainda não. E já são 10 horas. Está programado aqui para as 10 horas, só que não entrou ainda, não sei por quê. Entrou a atividade, já está disponível lá para vocês responderem, mas o vídeo ainda não. Mas eu vou colocar disponível agora. Pronto, o vídeo já está lá postado para vocês. Então, a partir de hoje, né, vocês podem assistir o vídeo, vocês podem aproveitar o restante da manhã, né, para assistir o vídeo e começar a responder aí a atividade, para ser entregue até quarta-feira, né, até o dia 7. Lembrando que essa atividade agora é valendo ponto, né? Então, vocês precisam estudar direitinho, não responder, às vezes é de marcar, né? Aí você quer responder logo e enviar, não fazer isso, né? Faz com calma, para não cometer erro, né? Porque agora é valendo ponto, né? Lembrando que essas atividades de acompanhamento, elas vão valer 50% da nota, né? Agora, então, preciso que vocês respondam de forma o mais correta possível. Tá certo? Beleza, professor. Certo, professor. Alguma dúvida mais? Professor, posso fazer uma sugestão? Sim. Será que o senhor poderia mandar os seus resumos a respeito desses itens? Porque, assim, né? A gente começa a querer abrir, porque ele é igual o João Barcelos, né? Ele começa a fazer, mas ele não abre tudo, ele dá aqueles saltinhos, né? No caso, saltões aí. Uhum. Talvez se eu mandasse... E às vezes é um valor bem grande, né? Isso. Se eu pudesse mandar esses resumos para a gente, talvez adiantasse um pouco a nossa vida. Tá, então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou enviando os resumos para o pessoal que vai fazer o seminário na semana. Tá? Os outros eu não estou enviando ainda, até para fazer com que, assim, porque senão fica sem sentido os vídeos, né? Uhum. Para fazer, assim, primeiro vocês assistem o vídeo, a gente, né, discute e tal, aí depois que passar, aí eu ponho lá para vocês o material. Ah, não, beleza, beleza. Tá certo? Não, porque, assim, eu pensei que o senhor não fosse disponibilizar, entendeu? Isso, eu vou disponibilizar assim, mas só depois que passar, né? Para não, senão fica assim, senão você não vai nem olhar para o vídeo, né?
as meninas vão, um pouco, né? as meninas vão gravar aí o seminário com maior dedicação, vai ficar todo bonitinho, enfeitadinho, e aí você não assiste, né? Vai descaracterizar um pouquinho, mas tá certo. Aí primeiro a gente vê o vídeo, aí vocês respondem, e aí quando passar, aí depois eu envio para vocês o material, o resumozinho que eu fiz, né? Lembrando que é um resumo, né? Às vezes também não é bom você olhar só para o resumo, é bom você olhar também para o livro, porque às vezes ele faz um comentário lá que eu não fiz, então uma coisa complementa a outra. É mais para, como você disse, essa questão das equações, né? Que às vezes o livro dá uns pulos, e aí às vezes eu abro um pouco essas contas para ficar mais claro, né? Beleza. Obrigado. Tá certo? Algo mais, gente? Professor, queria só tirar uma dúvida sobre o nosso seminário, sobre uma questão lá. Tá. Pergunta agora ou espera as outras pessoas? Eu acho que podemos ficar só, só o grupo aí. Então, vou me despedir do restante do pessoal. Tá? Então, por hoje é só, pessoal. Eu vou ficar agora só com Maria Luísa e Adna para a gente conversar sobre o seminário delas. E aí a gente se encontra, então, novamente na próxima semana, na sexta-feira, mesmo horário, né, 9 horas, se não tiver nenhuma mudança. Mas, por enquanto, mesmo horário, sexta-feira, para a gente seguir com o conteúdo, tá? Então, respondam a atividade, né, que já está lá, até quarta-feira, para sexta-feira a gente tirar as dúvidas. Tudo bem? Ok, professor. Obrigado aí. Valeu, Bom final de então. semana. Bom final de semana a vocês. Tchau, Vou parar a pessoal. Um abraço gravação a agora. todos. Tchau, pessoal. Bom dia, professor. Só justificando